lá na frente, junto com os reforços. Alan Sérgio, semana passada, o Vasco apresentou 3 jogadores. Um custou 5 milhões de euros, outro custou 4 milhões de euros, outro custou 7 milhões de euros. Eu não acredito que reforços vão chegar. Eu acho que quem tinha para chegar, chegou. A não ser que seja um jogador que se destacou num time menor, no Carioca, um time que se destacou num time menor no Paulista. Isso aí não é reforço, é aposta. Está todo mundo se apegando que o Adson pode voltar, que o Estrela está perto para voltar. Esses para mim, serão os reforços, né, do Clube de Regatas Vasco da Gama. Agora, nós jogamos um campeonato com 12 times. 3 são melhores que o Vasco. 3 são melhores que o Vasco. Fluminense, Botafogo e Flamengo. Embora o Botafogo, nós vencemos do Botafogo, nós chegamos na frente do Botafogo no Campeonato Carioca, então a gente até pode dizer que o Vasco está na frente do Botafogo. Mas o Campeonato Brasileiro tem Santos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Cruzeiro. Não tem só esses 3. É muito mais difícil. A maré é muito mais alta, entendeu? E quarto domingo viagem, com Sul-Americana no meio, com Copa do Brasil no meio. Precisa ter elenco. E acho que o Vasco não tem elenco. Está mais do que provado, ficou mais do que provado no domingo. Quando sai o que entra é pior. Bem pior, mas bem pior. Então, assim, eu acho que o Carille é um bom técnico, ele faz com que os jogadores corram, estejam motivados, se dediquem, tem ali uma estratégia, um modelo que pode dar certo, sim. Mas para chegar em quê? Em 11º? O torcedor do Vasco quer um pouco mais. Alan Sérgio, Vasco tem peças para ter um time competitivo. Vamos ter a volta do Adson e DVD. Os reforços estão se entrosando. Sou louco ou confiante? Muito confiante. Bom, Alan Sérgio, grande abraço. Jogadores com perfil vencedor, né? Eu falo aqui. Quantos gols o Lloyd fez nas últimas temporadas? Por ano. Eu só contrataria se ele tivesse feito mais de 20 gols por temporada, independente de onde ele jogasse. Só que ele, se tivesse feito 20 gols nas últimas 3 temporadas, ele ia estar num grande da Europa. É simples, gente. É bem simples. Freguesia, por favor, cobre o Pedrinho mais sangue no olho. Bom, meu amigo, eu não sei se você tem acompanhado, mas eu estou bem afastado, não tenho falado com o Pedrinho, tem uns 4 meses que eu não o encontro e nem falo ao telefone. Provavelmente, depois dessas últimas lives, ele deve estar mais bravo comigo do que eu bravo com ele. Mas vocês têm as redes sociais aí dele, do clube, enfim, vocês sabem aonde se manifestar. Porque o Vasco oscilou nesse jogo contra o Flamengo, que eu vou criticar apenas nesse jogo. O Vasco é uma equipe que oscila a temporada inteira. O Vasco fez um gol no Fluminense e parou de jogar no clássico contra o Fluminense. O Fluminense foi lá, virou a partida. O Vasco fez
contra o Flamengo, um primeiro tempo terrível, e depois só foi jogar o segundo tempo na Taça Guanabara. O Vasco fez um bom primeiro tempo no Newton Santos, depois não jogou absolutamente no segundo tempo, e dessa vez novamente no Maracanã, obviamente na minha visão, na minha humilde visão, com uma interferência da arbitragem, isso também desmoronou a equipe, e no segundo tempo, o Vasco, que ainda estava com 1-1, que ainda tinha chances de buscar o jogo, foi engolido pelo Flamengo em todos os aspectos. O Flamengo se sentiu muito confortável, saída de bola extremamente qualificada, o Wesley fez uma partida de almanaque, o próprio Léo Ortiz e o Léo Pereira junto com o Gerson e De La Cruz. Quando o Gerson e De La Cruz jogam, o Flamengo realmente dá uma subida de produção enorme, e na hora das substituições, toda a disparidade, toda a diferença, a discrepância de elenco que a gente pôde ver de Vasco e Flamengo, ela é vista, porque enquanto no Vasco entra o Lodge, com todo respeito ao Lodge, no Flamengo entra o Luiz Araújo, e o Luiz Araújo é um jogador de altíssimo nível que não dá nem para saber como é que ele é reserva do Flamengo. Então, assim, na minha visão, no segundo tempo, o que aconteceu foi a lógica. O Flamengo engoliu o Vasco da Gama. No primeiro tempo, eu acho que a questão da arbitragem acabou pesando, e, repito, a única chance que o Vasco tinha de conseguir vencer o Flamengo, que era desse tamanhozinho aqui, ela foi zerada. Olha, bota aí na tela, pode deixar agora passando o superchat, a gente não vai conseguir ler tudo, senão a gente não vai conseguir. A gente tem que confiar em alguma coisa, né? A ferramenta hoje que existe para checar é essa aí. É essa aí. A não ser que a gente esteja desconfiando, aí é outra coisa, desconfiando da honestidade de quem está traçando a linha ali. Eu vi, a gente não tem esse vídeo aí que foi divulgado da... Bota aí pra gente ver vexatória. Melhor comentário. Nos campeonatos nacionais. Melhor Se fosse ao contrário, mas eu acho, sinceramente, o torcedor do Flamengo ia estar reclamando aqui, igual. Tá todo mundo procurando ser justo aqui. Ninguém tá aqui de sacanagem. A gente pode brincar uma vez ou outra, mas tá todo mundo procurando ser justo aqui. O Gebasto aqui tá dizendo o seguinte: hoje o Vene almoçou, ele e agora a Raíssa e o Papa estão jantando. Você assistiu o programa? Se você assistiu o programa, o Vene concordou comigo. Transformers Editions. O árbitro deu cartão ao BH após sonegar em lances piores. Um pode ser interpretativo e o outro não. O braço do BH pega no braço e depois sobe para o rosto. Cara, o que eu mais achei isso, ele protege ali. As pessoas brigam com as imagens. Não tá nem olhando pro lance. Louco. Isso é muito louco. E última G Bastos aí, quem vive de história... Não tá nem olhando no lance. Quem vive de história maldade não é critério, Papa. Cara. Maldade não é critério. Maldade não pode ser critério para marcar falta. Essa parte do braço. Aí você vai falar que o time é uma M, tá dizendo o G Bastos. Quem vive de história é museu. O time do Vasco é uma M. Ele pode deixar isso. Ele pode deixar isso. Porque depois disso aí tudo que aconteceu, o Vasco não conseguiu fazer cosquinha também, né? Aí é que é o ponto. É isso. Uma coisa não vai excluir a outra. Também, né? É fraco, é inconstante, é mal treinado pelo Carille. No segundo tempo o Vasco morreu. O Vasco tá cheio de problemas. O Flamengo engoliu o Vasco da Gama no primeiro jogo, no segundo tempo, e engoliu novamente no segundo jogo, já tinha engolido na Taça Guanabara. Ninguém está negando isso, gente. Ninguém está negando isso. Agora, não me venha com o argumento de que o fato do Vasco ter problemas não pode deixar eu ter o direito de reclamar da arbitragem. Pelo amor de Deus, uma coisa não anula a outra. Vamos ter raciocínio amplo. Pode reclamar, mas vamos reclamar do Coutinho? Vamos reclamar, podemos reclamar do Payet também? A gente sempre pode falar. Fala, Papa. Mostra depois os outros aí, Pedro. Tem mais aí. Você esbarra com essa parte do teu braço em algum local. Você deu uma cotovelada no local? Não, mas eu acho que não foi isso. Se você vê que está tendo um contato, você faz assim, você se protege, bate. Eu acho que não foi das piores. Não é cotovelada, é mas esbarrão, enfim, cara, na minha opinião, eu entendo até que sim, tem um pouco de interpretação, eu concordo, mas para mim, houve a cotovelada. E a situação é bem simples. O Vasco da Gama já tem a janela doméstica e pode fazer modificações do seu elenco, visando o decorrer da temporada de 2025. Segundo informações da galera do BTB Esportes, inclusive eu sempre apareço lá no BTB Esportes, sempre faço as lives ali com o nosso parceiro Jonas. A informação é a seguinte, de olho no mercado, o Vasco buscou informações sobre Max, atacante do Sampaio Corrêa, do Rio de Janeiro, e destaque no Campeonato Carioca. Na disputa pelo atleta, o Cruz Maltino enfrenta a concorrência de equipes da Série B, cujos nomes não foram revelados. Além disso, está monitorando as situações do zagueiro Eduardo Turan, não sei como é que fala o nome dele ao certo, e do volante Alexandre. Lembrando que a janela doméstica é para jogadores que participaram do Campeonato Carioca, que atuaram no Campeonato Carioca, e também, Campeonato Carioca não, perdão, no Campeonato Estadual, perdão, galera, perdão. Jogadores que atuaram no Campeonato Estadual, no caso ali do Max, do Alexandre e do Eduardo, é do Campeonato Carioca, mas o Vasco pode, por exemplo, buscar um Daverson, pode buscar, por exemplo,
um atleta, sei lá, que esteja no América Mineiro, não sei, pode buscar vários jogadores assim, que foram pelo menos relacionados no campeonato estadual. Em relação à matéria que o GE lançou sobre as opções que o Vasco buscaria no mercado nessa janela doméstica, até o Niscolina divulgou, o Vasco busca reforçar 3 posições da janela doméstica, que é zagueiro, lateral esquerdo e atacante de área, para ser o reserva de Verratti. O Vasco renovou para a lateral esquerda com o Vitor Luiz, porém, as péssimas atuações não vêm agradando muito a comissão técnica, então o Vasco deve buscar, sim, um lateral esquerdo para ser sombra do Piton. Em relação a atacante de área, é muito mais dependente do que vai acontecer com o Palácios. Se o Palácios realmente virar jogador do Vasco, pode ser que o Ryan seja mais utilizado como atacante para ser reserva do Verratti. Se caso não fechar, o Ryan continuará como ponta e o Vasco teria que buscar um atacante de área para a posição. Em relação a Daverson, né, o Fortaleza tem um interesse no Daverson, tem já uma ideia de proposta por ele e o Vasco novamente vai vendo navios, não vai nem sequer tentando a negociação com esse jogador. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, alcançar 50 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. E falta muito pouco, faltam apenas 100. E você com certeza vai dar aquela força. Então vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!